Bom dia a todos, tudo bem? Como estão? Espero que todos muito bem. Estou muito feliz e honrada de estar aqui participando desse evento. Adorei o título, Todos Pertencem. Esse sempre foi o meu pensamento, né? O meu movimento interno sempre foi de que todos pertencem, todos estão incluídos, e eu achei muito lindo esse tema. Quero começar agradecendo ao presidente da Comissão Nacional, Dr. Rodrigo Alves, né? Vamos começar fazendo os agradecimentos por aqui. Estou um pouquinho nervosa, daqui a pouco começo a relaxar um pouco mais. E a gente sabe que no movimento sistêmico, tudo ganha força a partir da gente honrar quem veio antes, né? Então, nós vamos começar agradecendo a todos que abriram esse caminho para nós estarmos aqui hoje, facilitando a nossa caminhada. Nós sabemos que cada um contribuiu do seu lugar de alguma forma, e só por isso e dessa forma estamos aqui hoje, da forma que estamos, chegamos aqui. Eu sou a Tâmara, não sei se eu me apresentei antes, que eu estava um pouco nervosa, Tâmara Scolari Schreiber, sou presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Balneário Camboriú desde 2017. Começo falando desde já também que quem instituiu a comissão foi a doutora Retijane Popelheira, que eu reverencio desde já, e agradeço muito. E aí vamos agradecer a todos que vieram antes e que têm alguma importância. Claro, gente, tem muita gente, não dá para a gente agradecer a todo mundo, né? Mas tem algumas pessoas essenciais, eu vou começar fazendo esses agradecimentos, e depois eu vou passar a doutora Marcele, presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Joinville, quem eu já agradeço também por estar aqui participando junto comigo. Foi ela que teve a iniciativa de nos chamar, convidar, depois do convite do doutor Rodrigo Alves, e organizou, orquestrou tudo isso. Gratidão à doutora Fernanda Bundavalle, que está aqui comigo também, presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Blumenau. Nós três, em conjunto, resolvemos compartilhar com vocês o que a gente vem fazendo dentro das comissões, né? Enquanto advogadas e presidentes de comissão. Então, a gente começa também honrando a OAB, primeiro de tudo, que é a nossa casa, na pessoa do doutor Felipe Santa Cruz, né? O doutor Rodrigo Alves, como eu já tinha mencionado. E aí a gente tem que começar agradecendo, sem dúvida, Bert Hellinger, né, gente? Que sistematizou as constelações familiares e trouxe para a gente, como a gente conhece hoje. Dr. Sam Storch, que implementou dentro do judiciário, teve coragem de trazer isso para a gente. Como advogada, a doutora Cristina Lagunho, que está aqui presente, gratidão pela força por ter começado esse movimento também na advocacia junto. Doutora Eunice Schlick, que começou o movimento dentro das comissões aqui no Brasil, que hoje nós somos em mais de 120, e ela começou também, devemos honrá-la aqui, trazemos ela. Bianca Pisato, a Dara Campos e tantos outros que abriram esse caminho para que a gente pudesse estar aqui agora falando dos nossos lugares e fazendo o nosso trabalho, contribuindo, fazendo a nossa parte. Por conta da gente entender que a gente honrando, nós temos mais força, a gente vai começar fazendo uma meditação que também vem em forma de agradecimento, e quem vai conduzir essa meditação é a doutora Marcele Stalin, presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Joinville. Gratidão. Bom dia a todos. Gratidão pelo convite de estarmos aqui hoje. Faço minhas as palavras da doutora Tâmara. E agora, então, eu convido a todos que estão conosco aqui acompanhando e assistindo a fechar os olhos, colocar os dois pés no chão, para estarmos aqui no estado de presença, no aqui e agora. Expirem, esvaziem seus pulmões e tomem uma inspiração profunda. E sigam agora, prestando atenção na sua respiração, inspirando e expirando. É assim que nós
entramos no nosso estado de presença. Imaginem atrás de você, do seu lado direito, o seu pai. Do lado esquerdo, a sua mãe. Tomem toda a força que vem deles, porque graças a eles, você está aqui hoje, fazendo o que você faz. Imagine atrás do seu pai e da sua mãe, seus avós paternos, seus avós maternos. E como se fosse uma grande escadaria, imaginem atrás deles seus bisavós, tataravós, e todos aqueles que vieram antes e que graças a eles você está aqui. Receba deles toda a força. E além do nosso sistema familiar, vamos honrar e olhar para todos aqueles que vieram antes de nós no sistema da justiça. Eu convido a vocês a se virarem e olharem para trás, para todos os seus antepassados, e vejam agora, atrás de vocês, a doutora Eunice Schlick, que criou a primeira comissão de direito sistêmico do Brasil e do mundo. E graças a ela, nós começamos a criar cada uma comissão na sua subseção, na sua seccional. O Dr. Sam Storch, que se não fosse ele criar a expressão direito sistêmico, as comissões talvez não estariam aqui hoje. Albert Hellinger, que desenvolveu as constelações familiares, tais quais nós as conhecemos hoje. A família Stellen, como é chamada agora pela Hellinger. E vamos além. Vamos honrar o direito tradicional, tal qual ele sempre foi. Porque se não fosse o direito tradicional, não teria o direito sistêmico. Como muitos colegas já falaram hoje, e nós sabemos disso, o direito é sistêmico, mas agora estamos percebendo, estamos nos reconectando com a nossa humanidade. E lembrando que somos um ser humano atendendo outro ser humano. Cada um olhe para a seccional, a subseção a qual pertence. E atrás delas vejam a força da OAB Federal. Vejam a força que tem a Ordem dos Advogados do Brasil, que ancora e apoia este movimento que nós fazemos parte. E olhando para o direito tradicional, voltemos até quando seja possível, até os primórdios do direito, pois todos eles fazem parte. E é graças a todos que nós estamos aqui. Façamos então uma grande reverência, com humildade do nosso lugar. Gratidão a todos que vieram antes. Gratidão. E agora podemos virar de costas, ficar com eles atrás de nós, seguir com a força dos nossos ancestrais e olhar para frente, para um caminho brilhante e iluminado que é a vida. E do nosso lugar, caminhamos. E cada vez que sentirmos insegurança, medo, olhemos para trás, tomemos pai, mãe e todos aqueles que vieram antes no nosso sistema familiar e no sistema da justiça.
para que com essa força possamos seguir adiante. Gratidão. Gratidão, Marcele, pela meditação. Eu senti uma força incrível e senti que agora estamos autorizadas a iniciar a nossa palestra. Tâmara, vamos lá? Então, gente, para começar, a gente decidiu que a gente ia fazer mais uma roda de conversa do que propriamente uma palestra. Achamos que ficaria mais interessante dessa forma. E a ideia é compartilhar o que a gente vem fazendo dentro das comissões e de que forma a gente atua integrando o sistêmico, né? As constelações, o olhar sistêmico, o pensamento sistêmico na nossa advocacia. Essa é a ideia nossa. Então, a gente vai, na verdade, compartilhar, ninguém aqui está querendo, enfim, tá no palco, a gente vai compartilhando as três. À medida que vocês quiserem, meninas, também me interrompam, quiserem acrescentar alguma coisa, tranquilo. Eu vou começar dizendo o que a gente começou fazendo. Então, como eu bem disse, a gente começou a comissão em 2017, logo depois da doutora Eunice instituir em Florianópolis a estadual. A Balneário Camboriú foi a primeira subseção a implementar o direito sistêmico, e através da doutora Retijane Popelier, a quem eu reverencio mais uma vez, e a quem eu agradeço muito pela oportunidade. Eu logo me encantei, me apaixonei, eu tinha contato com as constelações familiares, e, na verdade, eu tive um namorado, um companheiro que era constelador, e assim que eu comecei nessa caminhada, também reverencio ele aqui, na oportunidade. E gratidão. Depois disso, as constelações começaram a galgar um caminho dentro do direito sistêmico nas comissões que já mudou muito. Isso é importante que a gente fale, desde que a gente começou. Até a gente ir encontrando o caminho, porque a gente está construindo isso, né? Todos nós, eu entendo que todos nós estamos ainda no início de uma jornada. Não sei também se algum dia isso vai estagnar, vai consolidar, vai encaixotar, como alguém aqui mencionou anteriormente. Eu acho que nós estamos construindo isso segue sempre em expansão e em construção. Inicialmente, nós fizemos muitos movimentos com facilitadores de constelação. Eu acho que é natural, quando a gente tem o primeiro contato, a gente se deslumbra bastante com a oportunidade de ter esse olhar mais humanista com relação ao próprio direito, esse pensamento integrativo de todas as partes. E, então, inicialmente, nós fizemos muitos movimentos muito calcados nos consteladores, né? Nos facilitadores de constelação. Depois retomamos o nosso lugar de advogado, falando dentro de uma instituição como a OAB, e integramos esse conhecimento, passamos, então, a fazer outros movimentos onde a gente focava mais no advogado em si e no trabalho sistêmico. Então, as primeiras palestras que nós fizemos foi muito com consteladores mesmo. E depois a gente seguiu o caminho e começou a trazer outras práticas, se disponibilizou a estar ali para quem tivesse algum interesse em entender do que se tratava o direito sistêmico. Então, a gente teve em várias comissões, estivemos eu e outros representantes da Comissão de Direito Sistêmico, aqui já falo o doutor Mário Martins, Graziela Sassi, Rodolfo Bombonato e tantos outros que fazem parte da comissão. Desculpa não falar todo mundo, gente, a nossa comissão é bem grande. Enfim, mas fizemos em conjunto um trabalho muito bonito, tivemos na Univale, na Uniaselv, na Unidave, nós estivemos em vários lugares falando sobre o direito sistêmico, tivemos a oportunidade de expandir bastante, através de palestras, nos colocando à disposição de trabalharmos em conjunto, inclusive com a doutora Karina também, juíza da comarca aqui de Camboriú, aqui do lado, doutora Karina Miller, também é gratidão. Fizemos alguns trabalhos em conjunto, trouxemos as dúvidas da advocacia jovem, do jovem advogado também, fizemos reunião em conjunto com eles para poder solucionar isso. Hoje em dia, nós temos um grupo de estudo, trabalhamos também num projeto em conjunto com a OAB por Elas, na Delegacia da Mulher, onde a gente trabalha com vítima e agressor, né? A comissão faz um trabalho em conjunto, onde a gente tenta trabalhar as questões a partir do viés sistêmico também. E uma inovação que eu acho que a comissão ficou bastante conhecida também por isso,
nós tentamos trazer esse olhar de uma forma mais lúdica, para que ficasse mais leve. E a gente, então, instituiu a Mostra de Cinema Sistêmica. Fizemos a primeira mostra já em 2018, início de 2018. A ideia que a gente tem, que eu acho que muitas compartilham, é que a gente integrando esse pensamento, esse olhar, essa filosofia, a gente aplique isso na nossa vida, né? Então, para a gente treinar esse olhar, inclusive, a gente trouxe a questão do cinema, por quê? Porque é uma coisa divertida, e as pessoas, então, a gente explica o que é o sistêmico para elas, e depois a gente tenta trazer os pontos que teriam uma visão, um olhar onde tem algum desequilíbrio com relação às ordens do amor mesmo, né? Ordens do amor, ordens da ajuda, a aplicação da visão sistêmica dentro dos filmes que a gente analisa. Então, a gente faz uma abertura conversando sobre o que é, do que se trata a visão sistêmica e as ordens do amor, Bert Helling, e dali a gente convida a assistir o filme e depois a gente abre para debate. Tem sido bastante interessante, porque eu acho que alcança um número muito grande de pessoas, né? As pessoas se interessam, os advogados se interessam também por isso, porque assim a gente vai integrando, que eu acho que é a ideia principal, né, do pensamento, integrar o pensamento sistêmico, além das ordens do amor, toda a filosofia hellingeriana que eu falo, porque o Hellinger, no final das contas, trouxe para a gente toda uma forma de pensar também, quando a gente integra esse pensamento, para além dos outros pensadores sistêmicos, outros consteladores, enfim, que vieram antes. Mas a gente, ao integrar, eu acho que o principal, eu entendo que o principal é a gente integrar isso para nosso atendimento, para nossa vida, né? Muito mais do que a constelação propriamente em si. Que, aí, já partindo para o outro ponto, minha visão particular de como eu faço o meu atendimento daí jurídico, sistêmico, é muito mais realmente integrando esse conhecimento, essa filosofia, esse olhar. Eu recepciono, estou tentando falar rapidinho aqui, que estou olhando o tempo, e ainda tem a Marcele para falar, ainda tem a Fernanda, a gente tem bastante coisa ainda para fazer, então, tentando falar um pouquinho mais resumidamente, né, porque é bastante coisa, né, gente, a gente não esperava que a gente ia ter tanta coisa para falar. Enfim, normalmente eu recepciono meu cliente, muitos procuram já sabendo, né, que eu trabalho com essa visão, com esse olhar. Alguns não, eu procuro explicar um pouco, para que eles não me estranhem, do que se trata o atendimento. O atendimento não necessariamente vai ter algum elemento diferente, porque eu acho que o principal é a nossa postura mesmo. E quando eu falo elemento diferente, eu estou falando de bonecos, de âncoras, eventualmente pode ter, mas não necessariamente, porque eu acho que o principal realmente é a postura, a forma como a gente vai atender o nosso cliente, né, e convidá-lo a realmente expandir o olhar sobre a questão que ele está trazendo, né? Então, eu costumo explicar, resumidamente, como é o atendimento, o que eu faço, o que eu integrei nos meus conhecimentos como advogada, que pode auxiliar um pouco mais a gente a chegar um pouquinho mais longe. E nisso, ao ele expandir um pouco mais a consciência, se ele estiver pronto para isso, para a gente fazer esse movimento, ele pode decidir com mais empoderamento, né, a questão dele, o caminho que ele vai seguir. Então, assim, a gente, como advogado eu apresento as possibilidades e as consequências das escolhas dele, depois dele expandir, a gente define juntos o caminho que ele decidiu, sempre respeitando a autonomia da vontade do meu cliente. Eu atuo dessa forma. Eventualmente, se tem alguma questão e ele tem abertura para isso, a gente indica uma constelação, mas eu acho que o principal mesmo é essa expansão desse olhar, onde ele vai conseguir olhar para a contraparte, de onde vem essa dor, o que está acontecendo ali, para que ele possa decidir de uma forma mais assertiva o caminho que ele quer seguir. E ele decidindo pelo conflito, muitas vezes o conflito é a cura, e é o caminho, e é necessário. A gente integra e faz o nosso papel de advogado estando do lado dele. Então, gente, resumidamente, eu falei um pouco sobre o que a gente tem feito e como mais ou menos eu atuo com a integrando o saber sistêmico, o olhar, o pensamento sistêmico. Eu
passo a palavra agora à doutora Marcele, para ela falar um pouquinho como é que é lá na Comissão de Direito Sistêmico de Joinville. Bom, eu queria saber se melhorou meu áudio, que eu recebi aviso que estava ruim antes. Espero que esteja melhor agora. Mais ou menos, tá? Tem um chiado no fundo, mas dá para te ouvir. Tá. Bom, a gente faz o nosso melhor, e no momento é isso que é possível agora. Vou segurar aqui para ver se aqui em Joinville, eu posso dizer assim, como que começou a comissão foi junto com o meu andar, né, no direito sistêmico. A primeira vez que eu ouvi falar em direito sistêmico foi em 2017, quando eu assisti a uma palestra da doutora Eunice, doutora Vanessa Alfieri e do Luciano Alves. Foi uma palestra pela ESA, que eu assisti na OAB, e aquele dia eu percebi assim, nossa, que legal que dá para trabalhar desse jeito. Só que eu não era advogada na época. Eu trabalhei por 10 anos como assessora de um juiz. E eu sentia falta dessa, digamos, humanidade. E quando eu assisti, então, que na época eu não conhecia nada do direito sistêmico, e eu não sabia que tudo que a gente assiste, tudo que acontece é para nós mesmos, o meu pensamento foi, se os advogados descobrissem isso. Era novo para mim, né? Era eu que precisava descobrir. Então, eu fui atrás de descobrir quem eram os palestrantes, fui procurar pós em Direito Sistêmico, eu faço parte da T3, da turma da pós-graduação da Hellinger. E então, eu entrei em contato com a doutora Eunice para saber o que era isso, como é que era advogar com olhar sistêmico, como é que era isso na prática. E ela me convidou para participar da primeira reunião que ia ter da Comissão Estadual em 2018. Então, eu fui para Florianópolis, conheci a doutora Eunice, participei da reunião e lá eu já saí membro da Comissão Estadual de Santa Catarina e com a tarefa, a incumbência de criar uma comissão aqui em Joinville. Eu não fazia nem ideia de como, né? Mas ela me auxiliou. A criação da comissão só foi possível porque, além de receber o apoio da diretoria da OAB aqui de Joinville, da Secretaria das Comissões, o Dr. Carlos Lima, que era o presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem, ele aceitou que a criação da Comissão de Direito Sistêmico fosse juntamente com a comissão, que a Comissão de Direito Sistêmico, após criada, fosse fundida com a Comissão de Mediação e Arbitragem que já existia. E foi assim, então, que a comissão aqui de Joinville foi criada. Até o início do ano passado, ela fez o trabalho juntamente com a Comissão de Mediação e Arbitragem. Então, era Mediação, Arbitragem e Direito Sistêmico. Até que, no movimento natural e orgânico, foi reconhecida a força do direito sistêmico e ela se tornou uma comissão autônoma, né, no início de 2019. E o que a comissão aqui em Joinville faz? Qual é a nossa missão, né? A serviço do que nós estamos? Aqui a gente trabalha da seguinte forma. Nós começamos realizando palestras para os nossos pares, para os nossos colegas advogados terem esse conhecimento, né? Porque é tudo muito novo. Né? Se era novo para mim, imagina, né? Para os outros colegas. Então, a nossa proposta é, assim, realizar eventos para que os nossos colegas advogados aqui de Joinville conheçam o que é o direito sistêmico, né? Percebam, inclusive, que muitos, na sua postura e na sua forma de advogar, já eram sistêmicos, né? Só não sabiam que existia um nome para isso.
E nós também, sempre que essas palestras, né, e isso eu estou falando de quando era tudo presencial, sempre que essas palestras aconteciam, a gente também ia nas universidades e nas faculdades aqui da região para chamar os acadêmicos, para que eles também tivessem acesso a esse conhecimento, né, a esse novo olhar, porque a gente também acredita que, a partir do momento que aquele acadêmico sair da faculdade, da universidade, tendo plantado essa sementinha, né, sabendo que isso existe, nós vamos começar essa mudança. E sempre lembrando, né, acolhendo como foi falado na meditação, sim, existe o direito tradicional, sim, muitos clientes precisam do conflito, mas sim, agora que sabemos que existe a possibilidade da gente ter esse olhar, ter essa postura, nós vamos apresentar isso para que os nossos colegas advogados e para que os estudantes de direito, os futuros advogados, possam escolher. Porque quando a gente nem sabe que existe, a gente não tem escolha. A gente segue naquele caminho que a gente foi ensinado, né? De ser beligerante. Então, esse ano, né, como aconteceu isso, nós estamos vivendo essa pandemia, o que a comissão fez foram muitas reuniões abertas e conjuntas, com outras comissões de direito sistêmico aqui de Joinville. Porque nós pensamos, vamos apresentar o direito sistêmico e mostrar como é que isso funcionaria com a Comissão de Direito do Trabalho, com a Comissão de Direito Empresarial, a Comissão de Direito Família nós havíamos feito logo no início, porque é o primeiro link que as pessoas fazem, isso tem tudo a ver com direito de família, né? Fizemos com a Comissão da Criança e do Adolescente, recentemente com a do Jovem Advogado, e é aquela coisa, a gente não faz essas reuniões conjuntas para convencer ninguém de nada, mas só para apresentar. E sempre tem um e outro, assim, para quem a gente fala que aquilo faz sentido. E eles acabam buscando fazer um pouco diferente, né? Buscando conhecer um pouco mais do direito sistêmico. E a gente também faz reunião conjunta e aberta com outras comissões, como a gente também fez com a Comissão de Balneário Camboriú recentemente, né? Com a doutora Fernanda vira e mexe, a gente dá alguma palestra também em faculdade. Então, é isso. Para mim, para que serve uma comissão de direito sistêmico? Para mim, serve para isso, sabe? É para divulgar, para falar que existe, para os nossos pares e para os acadêmicos. E eu percebi que esse trabalho de fazer em conjunto com as demais comissões, isso tem muita força. Aqui está sendo bem recebido e nós estamos bem felizes com esse trabalho. Para o ano que vem ainda vamos ver como é que vão estar as coisas, né? Para ver que projetos nós vamos realizar. E sobre a prática, né, no dia a dia da advocacia. A minha forma de trabalhar também é assim, como a doutora Tâmara falou. É mais na postura, no estar presente ali, ouvindo aquilo que o cliente tem a dizer, ouvir o que não está sendo dito, não querer pensar em qual a solução que vai ter para esse caso, né? Aquilo que o cliente vai falando, eu já pensava, vou entrar com a sessão, fazer isso. Não, eu ouço o cliente primeiro, eu estou ali inteiramente à disposição dele. Já teve situação, numa mediação em que eu participo com o meu cliente, em que eu pensei assim, nossa, se tivesse bonecos aqui agora, mas eu não tinha. E não era assim, você vai constelar. Não, dava vontade simplesmente de mostrar assim, aqui está a relação de casal. O filho de vocês está aqui, no meio. É por isso que está tendo esse conflito, né? Então, assim, eu percebo que, como é algo tão novo, que está sendo construído,
ainda não tem... Primeiro, assim, que a gente já aprendeu com Bert Hellinger que não tem certo e errado, né? E como é algo fenomenológico, é durante o atendimento, em estado de presença, que nós vamos perceber o que a gente pode usar naquele momento. Tem a necessidade, o que eu vou fazer? Então eu vou pegar umas canetas que tem aqui e vou colocar, porque nós somos muito visuais, né? Então, quando a pessoa vê, ela se dá conta. E não estou aqui dizendo assim, então vai constelar. Não é isso que eu estou dizendo, mas como o Dr. Fernando Capellan falou semana passada, no Congresso de São Paulo, o que é constelar? Não é mesmo? Na fala sistêmica que eu tenho quando eu atendo meu cliente, se essa postura já é considerado que isso é uma constelação, então poderia dizer que essa forma de atender eu constelo? Se quando eu falo para ele, né, do lugar, se ele se dá conta durante a conversa, durante o atendimento, do lugar que ele está, que a filha está querendo ser mãe da mãe, e não fui eu que disse nas perguntas, a forma que vai resolver. Quando ela se dá conta, isso é uma constelação? Ou uma constelação é apenas quando a gente faz com pessoas ou com bonecos, e aí eu falo, a pessoa, né, o constelador, fala uma frase de cura, aí que a gente considera. E como a doutora Tâmara falou, a gente não está aqui para dizer o que é certo ou errado, como que faz, como não faz. É mais para trazer essas perguntas, para abrir para o debate e para a gente conhecer também como as outras comissões trabalham, como os nossos colegas trabalham, né? E estarmos abertos ao fenômeno. Aquilo que acontecia no momento era daquela forma que aquele atendimento precisava ser. Era até ali o que o cliente precisava ir. Como a doutora Tâmara falou, às vezes vem pessoas que já conhecem assim, não, eu vou... me procuram porque ela tem um olhar sistêmico. Eu já atendi um constelador que ele precisava da advogada. Ele falou, eu preciso de ajuda. Eu falei, aqui eu vou te dar ajuda jurídica, então. Né? E num determinado momento, depois de vários atendimentos, depois de várias coisas que aconteceram no processo, eu perguntei para ele, você já constelou esse processo? Já olhou para esse processo? Por que ele está acontecendo? Por que está se desenvolvendo dessa forma? Aí ele falou que não. E foi durante a pandemia. Ele, então, procurou um constelador da confiança dele. Foi feita uma constelação online e ele me convidou para assistir. Então, eu fui lá como participante. Eu presenciei a constelação do processo dele e de outro constelador que facilitou. Foi incrível. Foi maravilhoso, porque daí, além do meu cliente ter a tomada de consciência, eu também tive. Esse processo hoje se encontra suspenso, porque nós pedimos a suspensão né, em comum acordo com a outra parte, está suspenso até o início do ano que vem. E vamos deixar reverberar, porque enquanto isso, as partes estão se entendendo perfeitamente bem. Essas são as contribuições que eu tinha para deixar para vocês. Né? Aqui, quando a gente se reuniu a primeira vez, nós pensamos assim, o que a gente pode falar de diferente para as outras comissões, para as pessoas que nos assistirem, e nós nos demos conta de que a gente pode contribuir do nosso lugar, falando das nossas experiências enquanto presidentes de comissões e enquanto advogados com olhar sistêmico. É isso, muito obrigada e passo a palavra para a doutora Fernanda Bondavalli. Bom dia a todos. O que falar depois que essas duas já falaram, né? A Comissão de Direito Sistêmico de Blumenau ela é bem nova, né? Nós temos mais ou menos 1 ano e meio de existência e seguimos o exemplo, né,
do pessoal de Balneário Camboriú, inclusive a própria Tâmara já esteve na OAB de Blumenau antes da existência da Comissão de Direito Sistêmico, falando um pouco de direito sistêmico e nos dando essa vontade, essa força para então criar a comissão em Blumenau. Mas o movimento que eu senti, que sempre me motivou, né, a criar essa comissão e a me unir com as pessoas que pensavam como eu, é que eu vejo que o direito sistêmico ele acolhe aqueles que se veem perdidos na advocacia e que não encontram saída para a forma tradicional de advogar, né? Muitos assim, tá, mas para advogar, então eu tenho que ser malvado, eu tenho que ser cruel, eu tenho que estar sempre mentindo e brigando com a parte contrária. Não, não precisa ser assim, né? Também eu não preciso só protocolar e homologar acordo, né? Eu posso trazer o litígio, mas como que eu olho para esse litígio, né? Eu faço desse litígio uma arma ou eu faço dele um instrumento para então chegar na paz? Para fazer com que o cliente encontre a melhor solução para o caminho dele. E é isso que eu sinto com o direito sistêmico. E quando a gente percebe que não é a única pessoa que pensa assim, que existem muitos outros advogados que pensam da mesma forma, então esse movimento toma força. E aí uma comissão de direito sistêmico ela faz muito sentido realmente. Né? E esse trabalho dentro da Comissão de Direito Sistêmico, como a própria Marcele mencionou, ele só faz sentido quando todos os membros também participam. E dentro desse 1 ano e meio, que apareceu uma pandemia no meio do caminho, né, que ninguém esperava, que nós tivemos que cancelar aí alguns eventos e alguns projetos, eu percebi como é legal quando todos os membros da equipe participam, né? Como todos os integrantes da comissão estão alinhados, eles também têm voz para falar e para expor as dificuldades, as ideias e também os êxitos, né? De compartilhar com todo mundo. Gente, eu tive uma experiência fantástica no escritório e foi assim. E aquilo enche todo mundo de, não só de esperança, mas faz com que todo mundo pense, poxa, eu posso também fazer desse jeito. Então, advogar fica leve, advogar fica muito legal. E eu vejo que essa é a função da Comissão de Direito Sistêmico, mostrar que advogar pode ser leve, que advogar pode ser legal e que não precisa ser necessariamente um problema ou algo ruim, porque o advogado ainda é visto pela sociedade como uma pessoa ruim, né? Ih, chegou o advogado. Não, né? Vamos mudar essa imagem que fazem de nós. E justamente por isso a comissão nos dá força para dentro do escritório, né, atuar dessa forma. Então, quando o cliente chega, é olhar para o cliente, olhar além daquilo que ele fala, olhar para o conflito, né, da onde vem esse conflito? Me conta a tua história, né? Não é só uma curiosidade, mas aquela história do cliente fala muito sobre ele e sobre o conflito que ele traz. Então, assim, a gente pode ajudá-lo a chegar em algum lugar, diferente às vezes até daquilo que ele espera, daquilo que ele imagina, né? Mostrando para ele alguma solução que ainda não foi vista, bem do nosso lugar de advogado, né? Mas quando a gente olha para o cliente se sente respeitado, ele sente que aquela história dele tem força, sim, e que aquilo faz muito sentido e que aquilo vai lhe dar um caminho. Ah, Fernanda, mas então quer dizer que a gente não pode fazer litigioso? Sim, pode. Muitas vezes ele é necessário, não vamos excluir o conflito, né? Mas o que é esse conflito? Ele vai ser uma arma ou ele vai ser uma forma de fazer as partes olharem para aquilo que não é visto? É isso que eu procuro aplicar no meu dia a dia, no meu escritório, né? E como a própria Marcele falou, será que eu preciso botar bonequinho no meu atendimento? Não necessariamente uma palavra ela tem tanta força quanto os bonequinhos. Às vezes um post-it, né, posicionado, uma caneta, uma xícara, uma borracha, a gente consegue mostrar para o cliente muito além, né, daquilo que se apresenta. Então, aqui em Blumenau, e eu acredito que todas as comissões do Brasil passem por essa questão, vamos mostrar para todo mundo que é o direito sistêmico. Sim, eu sinto que nós já somos vistos, né? Que as pessoas, até muitos, têm algum receio e falam, não, isso aí é coisa de maluco, tá doido? Mas nós já somos vistos, né? Esse movimento no Brasil, ele está muito forte, dentro de todas as OABs,
Nós somos já 161 comissões, e eu acredito que ainda vai crescer muito esse número, acredito que quase todas as subseções vão ter a sua comissão de direito sistêmico, para mostrar que advogar também é muito bom, é muito gostoso, e que nós sim somos instrumento em busca da paz e não em busca do conflito, né? Nós buscamos justamente resolver essas questões. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Eu estou vendo que o pessoal no YouTube está comentando freneticamente e isso tá bem legal, está me motivando bastante aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma explanação, falar algo, por favor, só se manifeste que a gente consegue aqui abrir o microfone, ou então, se preferir falar do chat, a gente lê. Se tiver algum questionamento, vai ser bem legal a contribuição de vocês. Se quiserem falar um pouco do que vocês fizeram na comissão, aqui antes, pegando o gancho do cinema, o pessoal da Comissão Estadual do Rio de Janeiro falou que também fez um cineclube sistêmico, né? E isso é algo muito interessante, porque depois que a gente começa a estudar a constelação familiar e a filosofia do Bert, toda vez que a gente vê um filme, a gente já faz associações, né? Ah, isso aqui, isso ali, isso fere tal coisa, isso desequilibrou, isso teve uma exclusão, por isso deu esse conflito. Então, isso nos ajuda, até como advogados, né, a perceber a história do nosso cliente também é um filme, né? Também é algo que podemos fazer essa analogia. Alguém? Também os nossos colegas de comissão que estão aqui na sala conosco, se quiserem compartilhar alguma experiência, fazer alguma pergunta. Enquanto isso, né, também no chat ali do YouTube, enquanto as pessoas vão se manifestando, eu queria agradecer a todos os membros da Comissão de Direito Sistêmico aqui de Joinville e Santa Catarina, né? Porque uma comissão sem membros, né, não tem como existir. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos, agradecer, quando da criação, o apoio de cada um deles, porque quando nós criamos a comissão, nós já tínhamos uma lista de membros, né? Muitos continuam conosco até agora, os novos que estão entrando. Então, eu gostaria de agradecer a cada um, porque com a força de vocês, e é porque vocês fazem parte, que nós estamos aqui hoje participando deste evento. Tem uma pergunta, aliás, temos duas, né? Uma da Rose, que fala: bom dia, o advogado pode constelar? E Rose, eu já te adianto assim, ó, esse tema é bem complexo e polêmico e vão ter painéis específicos falando sobre isso. Então, como a gente aqui não tem muito tempo, eu peço que tu acompanhes esses painéis, que eles vão fazer uma explanação bem estruturada sobre essa questão, tá? Mas a segunda pergunta, que tanto a Tâmara quanto a Marcele podem falar sobre isso, é: direito sistêmico é relacionado exclusivamente com constelação familiar ou a justiça restaurativa e outros métodos também entram? Posso falar? Vou começar falando. Na verdade, assim, de forma alguma, né? Tudo que a gente integra vem contribuir para que a gente expanda e a gente possa fazer um atendimento sistêmico. Então, a constelação familiar, obviamente, todo o embasamento da constelação familiar trouxe esse aporte para a gente e a gente utiliza junto. Agora, advogar sistemicamente significa aplicar constelação ou ter... Não, a meu ver, de forma alguma. Até porque, na maioria, grandíssima maioria das vezes, a gente nem utiliza a constelação familiar propriamente dita, porque, como bem disse a Marcele, o que é constelação familiar, né? Então, se a gente está utilizando as perguntas, e isso é um cerne da questão bem importante, eu acredito, porque perguntas sistêmicas já levam a essa consciência para o cliente. Só o fato da gente utilizar as perguntas. Então, uma conversa com esse viés, com essa visão, com esse olhar.
né? Faz essa expansão. E isso é suficiente. Isso, para mim, é advocacia sistêmica, a gente integrando tudo isso. A questão do restaurativo, eles se comunicam muito bem. A gente trabalha muito, sobretudo na área penal, com restaurativo sistêmico. E aí a gente tem Fabiano Oldoni, Marcia Sarubi Lippmann, né, que trabalham com o restaurativo sistêmico, com quem eu já tive a oportunidade também de fazer alguns trabalhos, inclusive incursões na casa do Albergado, irmão Uliano, lá em Florianópolis, onde a gente fez atendimento sistêmico, e a gente acaba integrando, então, sim, o restaurativo sistêmico até onde é possível, né? Mas são coisas que se comunicam e não se confundem, e tudo vem integrar, né? Essa é a minha visão, não sei se eu respondi. Sim. Nós temos ainda 15 minutos, eu não sei se vamos nos direcionando para o encerramento, alguém quer fazer ainda algum comentário? Daira Ferrari. Quando encontramos resistência da casa para a criação da comissão, sentimos a exclusão. E a Rose, de São Paulo, fala assim, tenho dúvidas quanto à questão da constelação com o código de ética. Por meio de leituras e seminários, percebo que tem divergência de opinião sobre o assunto. Já respondeu, ela falou e agradeceu. Eu acho que é aquilo que eu tinha falado no início, que as meninas também reforçaram, depois eu acho que todas concordam, nós estamos construindo isso. Tudo que é novo traz um certo receio, um medo, nós temos medo do que nós desconhecemos. É natural que nós vamos enfrentar alguma resistência, e a gente vem enfrentando isso, mas eu falo que a aceitação tem sido muito maior, porque eu acho que é um anseio de toda uma classe e de toda uma sociedade para que a gente tenha esse olhar mais integrativo, humanista, esse olhar sistêmico mesmo, para a vida, não só dentro da nossa profissão. E como esse anseio é tão grande, a gente está conseguindo crescer muito. Veja, hoje mais de 160 comissões de direito sistêmico. Quem diria, num ambiente tradicional, tradicionalmente cartesiano engessado como o nosso, nós conseguimos galgar tanto em tão pouco tempo. Nós iniciamos esse movimento em 2017, através da doutora Eunice Schlickman, né? Dentro das comissões propriamente dita. E, gente, olha quantos somos, quem diria que chegaríamos a tanto? Isso, eu acho que é uma grande resposta, porque devemos continuar. E vamos errar e acertar, e como bem disse, eu acho que a Fernanda, não lembro mais, ou a Marcele, e a gente aprendeu com o Bert, está sempre tudo certo, como acontece, porque era o necessário. Então, nós vamos enfrentar e fazer o que é possível do nosso lugar, né? Até, Tâmara, sobre isso que estás falando, a gente tem uma fala do Bert, que se vocês me permitam, eu vou ler, que eu acho que é uma fala muito interessante e a gente vai conseguir encerrar bem no tempo, porque o pessoal está nos dando aqui 5 minutos. Né? Eu vou ler para vocês, é um trecho do Bert no livro No Waves Without the Ocean, em que ele fala o seguinte: eu não sei como este trabalho irá se desenvolver no futuro. Eu sou carregado por um rio e desconheço seu destino. Também não quero sabê-lo. Não consigo manter uma visão global acerca de tudo isso. Há novos desenvolvimentos acontecendo o tempo todo. Estou maravilhado com tudo isto e a que isto pode levar. Não consigo mais segurá-lo, nem posso controlá-lo, nem mesmo adivinhar para onde está indo. Eu fiz a minha parte. O resto será feito por muitos outros. Este se aprofunda e se expande, tal como acontece quando uma pedra cai na água e lança anéis que reverberam, tornando-se maiores. A pedra não pode ajudar nisto. Eu vejo este trabalho da mesma maneira. Essas foram as palavras do Bert, e aqui eu faço uma complementação que foi escrito pela Tâmara. Tâmara, se me permite ler o que tu já escreveu, porque é muito bonito. A pedra foi lançada, as ondas nos atingem,
reverberam e ficam cada vez maiores. Não há como controlar esse movimento, não há como vislumbrar onde vai parar. Há muito a ser feito, nos coloquemos a serviço, façamos a nossa parte. Eu acho que é isso, né, pessoal? Façamos cada um a nossa parte, lembrando que menor que façamos tem muito efeito. E às vezes uma atitude pequena pode dar esperança para as pessoas que não veem saídas, para outros advogados que não sabem como fazer diferente e encontram isso, uma luz no fim do túnel. Porque para mim o direito sistêmico foi isso, foi a luz no fim do túnel. Certo? Eu peço desculpas por a gente não conseguir responder todas as perguntas, porque eu vi que ali no YouTube ficaram pendentes, mas se alguém depois quiser entrar em contato conosco, fique à vontade, que nós podemos responder qualquer questão nesse sentido. Gratidão, Tâmara, se quiseres encerrar. Gratidão, gente. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Eu acho que eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz de ter feito esse movimento com vocês duas. Eu tinha certeza que ia ser assim, que a gente ia trabalhar em sinergia e cooperação. Foi muito bacana mesmo. Gratidão, Marcele, mais uma vez, por empolgar a gente ali em fazer esse trabalho juntas. Muito bacana mesmo. E eu acho que é isso que a Fernanda falou, eu acho que agora daqui, cada um, a gente está construindo isso, gente, de uma forma ou de outra, ainda que já tenha alguns que tenham feito uma caminhada mais longa, nós estamos aí, cada um contribuindo do nosso lugar, fazendo o que é possível para nós, a nossa parte. Então, nós somos pioneiros, nós estamos construindo uma nova forma de pensar, né? Que cada vez mais pessoas se sintam atingidas aí por essa onda, né? É isso que eu desejo e agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui. Gratidão, gratidão, meninas, gratidão a todos que estão nos assistindo. Gratidão. Gratidão. Gratidão a todos que participaram no chat, a vocês por falarmos juntas. E é isso. Acompanhe os próximos painéis, porque muitas perguntas que nós não conseguimos responder, elas certamente serão respondidas nas outras palestras. Um bom dia a todos.